Oi, gente. Estamos de volta para trazer a quarta mensagem da nossa campanha de bênção, prosperidade pela palavra. E hoje eu quero falar com você sobre os princípios de Deus em relação à prosperidade. E para a gente começar essa conversa, eu já quero lhe falar um pouquinho sobre princípio. Princípio, na verdade, pode ser entendido como os valores mais caros e inarredáveis de determinada pessoa. Um princípio é uma regra fixa de moralidade ou de conduta. Ou seja, o princípio é a base, é aquilo que me fundamenta nas minhas decisões, nas minhas ações. Independente do que a sociologia, a antropologia venha falar sobre a mudança do comportamento humano, princípio é princípio. Conforme diz aí, o princípio é inarredável, não se muda de lugar, não tem jeitinho para ele. E é lógico, o nosso Deus é um Deus que tem princípios. São coisas que não mudam, são coisas que não se alteram. E um exemplo que a gente pode analisar a respeito disso é o princípio de Deus em relação ao que é pecado, por exemplo, né? O que é pecado, isso não vai mudar. Deus, ele sempre vai odiar o pecado e vai amar o pecador. Isso é um princípio. Trazendo para os nossos dias, é aquela coisa de você falar assim, poxa, fulano ali, rapaz, pense num camarada honesto. É um cara de princípios, ou seja, aquela honestidade dele não muda, independente das circunstâncias da vida dele. Ele pode passar apertos, problemas, dificuldades, mas como a honestidade não é apenas um vento que passa na vida dele, mas é um princípio, é um fundamento, é um valor, então isso não se altera. Tá, como nós estamos falando sobre prosperidade, então vamos pensar um princípio de Deus para a nossa prosperidade. O princípio de Deus para a nossa prosperidade se encontra dentro desse versículo. Não apenas dentro desse versículo, mas ele é um exemplo do que Deus fala e pensa sobre prosperidade em toda a Bíblia Sagrada. Esse versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse é um princípio de Deus a respeito da prosperidade. É interessante a gente lembrar que esse princípio de Deus, ele é percebido até por pessoas que de repente nem têm tanto conhecimento da Bíblia. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre um homem que ficou conhecido como Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza, ele viveu no Rio de Janeiro até 1996, morreu com 79 anos de idade. Ele era conhecido porque era um homem que andava de cabelo comprido, barba branca, uma túnica branca, e ele andava pelas ruas ali do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil principalmente, pintando frases em viadutos. Uma das frases dele que ficou mais conhecida, inclusive internacionalmente, é essa: gentileza gera gentileza. E de tanto ele repetir isso, enfatizar isso, ele ficou conhecido como Profeta Gentileza. Na grande verdade, esse homem descobriu a lei da semeadura, esse princípio de Deus. Se você é gentil, essa sua gentileza vai gerar gentileza para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, na verdade, ele estava falando sobre esse processo da lei da semeadura. Nós precisamos entender isso. É um princípio de Deus. Você goste disso ou não, você concorde com isso ou não, Deus não vai mudar para agradar a gente. É um princípio. E esse princípio é inarredável. Ele não é mutável, não tem como você mexer nele, tá certo? Tá, então guarda isso aí para dentro de você. Se eu quero de verdade a prosperidade de Deus, eu preciso entender que a prosperidade de Deus na minha vida se manifesta através da lei da semeadura. Eu tenho que aprender a semear. E antes que você fique pensando apenas em dinheiro, em oferta, em dízimo, quando a gente fala disso, eu estou falando sobre semeadura de todas as formas. Por exemplo, antigamente se dizia nas empresas, não, eu vou ensinar o serviço para esse fulano aqui, mas o pulo do gato eu não ensino. Né? Quer dizer, aquele detalhe do ofício, do trabalho, a pessoa não ensinava. Poxa, essa pessoa está deixando de plantar. Quando você ensina alguma coisa para alguém, quando você não retém conhecimento, quando você quer o crescimento do outro, quando você investe no crescimento de outra pessoa, em algum momento isso vai retornar para você.
Se não da própria pessoa que está sendo ajudada por você, isso vai para sua conta diante de Deus, sabe? E algum dia Deus vai levantar uma outra pessoa também para investir em você, para ser bênção na sua vida. É a lei da semeadura, é um princípio. Você planta, você colhe, tá? Agora, para que a gente possa ter um plantio abençoado, consequentemente uma colheita farta, uma colheita abençoada, vamos entender isso daqui, ó. Para uma boa colheita, para a prosperidade. Primeira coisa, você precisa ter uma boa semente. Aqui, gente, o tempo não me permite falar muito aqui. Você pode depois acessar essa mensagem no nosso site e ter a mensagem completa, mas aqui tem uma revelação que Deus me deu. A boa semente, na verdade, você tem que parar para entender o seguinte. Eu não vou ler todos os versículos que estão aqui não, tá? Eles estão aí anotados para você acompanhar na sua Bíblia. Mas olha só, boa semente. O que é uma boa semente? Geralmente nós temos o hábito de pensar que a semente já é o início de tudo que eu tenho aqui na palma da minha mão. Então a semente é o começo. Não, mas antes dessa semente houve alguma coisa. Houve a tal da fecundação. Quando você olha para uma planta, o processo de fecundação da planta, vamos pensar numa flor, por exemplo, é assim. Uma abelhazinha leva um pólen até uma flor e nessa flor esse pólen é depositado e ali ele fica no aparelho reprodutor daquela flor. Pronto, dali surge uma semente e dali surge uma outra flor. Pensando no ser humano, como as mães antigamente ensinavam para as crianças, né? Olha, você é uma sementinha. Então essa sementinha foi plantada na barriguinha da mamãe. Pegando esse exemplo, como é que funciona? O espermatozoide, ele vai a um óvulo, né? Um óvulo maduro, preparado, e ali ele fecunda esse óvulo e dali surge a tal da sementinha, que somos nós. Pois então, uma semente, a explicação técnica é essa. Uma semente é um óvulo maduro que já foi fecundado. Então, antes da semente tem a fecundação. Para que a semente seja boa, como a gente colocou aqui, uma boa semente, para que a semente seja boa, a fecundação tem que ter sido boa. Por exemplo, imagine uma mãe e o pai passando a mão na cabeça do menino e dizendo assim, ô meu filho, você foi feito com muito amor. Está dizendo que a fecundação foi feita com amor, foi de um momento especial da vida desse casal. Mas imagine também esses pais passando a mão na cabeça da criança e dizendo, ô meu filho, você não foi planejado, você não foi desejado, você foi um acidente. Mamãe tentou tirar você da barriga durante várias vezes, durante muito tempo, mas você veio, você nasceu. Quer dizer, imagine o sentimento de rejeição nessa criança. Se isso não for tratado em algum momento da vida, em algum momento da vida essa criança, adulto, vai ter um problema. Ou seja, a fecundação não foi boa, a semente também não vai ser boa. Isso vai ter que ser tratado para ser resolvido. Tá, voltando agora para o nosso assunto de prosperidade. Espero que você esteja me acompanhando aí, que o raciocínio aqui tem que ser rápido. Se você tem uma nota, você tem um dinheiro na sua mão, essa nota é uma semente, porque com esse dinheiro é que você traz saúde para sua família, conforto, educação, alimento. Então esse dinheiro é uma semente, dele frutifica-se para muitas coisas na vida de uma pessoa. Mas esse dinheiro, se ele é uma semente, ele foi fecundado. Como ele foi fecundado? De que maneira esse dinheiro veio para sua mão? Ele veio de um negócio honesto? Ou alguém teve que se prejudicar para esse dinheiro vir na sua mão? Então ele não é uma boa semente. Portanto, antes da semente, a gente tem que pensar de que forma a gente está conseguindo essa bênção. Pessoas que, infelizmente, às vezes fazem um negócio mal feito, fazem um negócio errado, prejudica a vida de alguém e em nome disso vem uma semente, vem um dinheiro na mão. Aí ela quer agora que Deus multiplique essa semente. Mas peraí, como é que ele foi fecundado? Tem gente que foi enganada, tem gente que sofreu para você ter esse dinheiro na sua mão. Isso tem que ser consertado, né? Gente que tem empresa, mas está sonegando. Isso tem que ser consertado. Porque lá adiante, gente, não tem jeito, vai dar errado. Olha o que está acontecendo no nosso país. Empresas famosíssimas no nosso país que você achou que eram pessoas ricas para o resto da vida, agora o dono está atrás das grades, está preso. Por que isso está acontecendo? Ah, mas a semente, olha aqui a semente, que maravilha, olha quanto dinheiro na mão. Mas como é que ele foi fecundado? Aí hoje,
estão vindo as consequências. Não tem jeito, a lei da semeadura, plantar e colher. Outra coisa, eu queria explanar mais isso aqui, mas não dá tempo não. Repita, adquira a nossa mensagem. Olha isso daqui. Nós também precisamos ter um bom solo. Você tem que saber onde você está plantando, para onde você está enviando a sua oferta. Você tem que ver, esse lugar está debaixo de bênção? É um local que foi formado na base da rebeldia, da confusão, da briga? Ou é um local de bênção? As pessoas estão sendo abençoadas, prósperas, ou são avarentas, usurentas? Você tem que parar para prestar atenção nisso. Pensando inclusive nas pessoas que você investe, como eu lhe falei, né? Você estender a mão, ajudar alguém. Mas você está ajudando alguém que é um bom solo? Essa pessoa tem o coração bom? É uma boa terra o coração dessa pessoa? Ou só você quer o crescimento dela, mas nem ela se ajuda? Você tem que parar para pensar. Outra coisa, comece logo o que você tem que fazer. Tem gente que está ouvindo essa palavra e está falando, é isso aí, pastor, eu vou realmente investir, eu vou plantar, eu vou abençoar a vida de outras pessoas. Mas espera, pense uma coisa, tem que ser agora. Porque tem gente que está pensando isso tudo, mas está pensando que vai começar isso ano que vem, daqui a 2 anos. É agora. Em Eclesiastes 11:4 está dizendo assim, ó, aquele que fica olhando para o vento nunca semeia, e aquele que olha para a nuvem nunca colhe. Ou seja, é agora. Independente de luta, dificuldade, circunstâncias, você precisa fazer a sua parte. Comece a plantar. Quanto mais tempo você demora para plantar, mais tempo você vai demorar para colher. Outra coisa, gente, cuide do plantio. Faça a sua parte. Não adianta você plantar e você agora não cuidar dessa semente, sabe? Por exemplo, poxa, vai demorar quanto tempo para você destrancar essa matrícula na faculdade? Vá lá hoje ainda. Vá lá, volte a estudar, se prepare. Não deixe outras pessoas ficarem tomando um lugar que é seu. É seu. Porque você desistiu e alguém pegou o seu lugar. Volte lá, assuma a sua posição, volte a estudar, termine esse ensino médio, vá fazer um supletivo, se for o caso, enfim, corra atrás. Ah, pastor, mas eu já estou trabalhando, eu estou empregado. Mas se prepare para ter um cargo melhor onde você trabalha. As oportunidades vêm, mas elas vão ser aproveitadas por quem está em condições de aproveitá-las. Pense nisso, tá? E por último, semeie com fartura. Não adianta você discutir em relação àquilo que é um princípio. A palavra de Deus nos diz, esse aqui eu vou ler para você, que é o final, em 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Que você guarde essas palavras no seu coração e que você seja abençoado. Que a prosperidade que vem pela palavra de Deus se manifeste sobre a sua vida em nome de Jesus. Te peço um favor, se de alguma forma essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe com outras pessoas e dá um retorno para a gente também, porque alegra demais o coração saber que pessoas estão sendo abençoadas pelas ministrações que temos realizado aqui. Se você quiser adquirir essa mensagem completa, está aparecendo um número aí no seu vídeo agora. Ligue para esse número, DDD 79-3217-8477. Encomende essa mensagem ou você pode também encontrar a repetição dessa minha palavra, não só aqui pelo Face, mas também no site, não só no site, mas também pelo Face. É uma forma de você ir acompanhando aquilo que temos ministrado em nossas reuniões de fé. Forte abraço. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família, o Senhor lhe prospere muito em nome de Jesus. Compartilhe. Um abraço.